Legal. E isso não acontece, porque a mulher tem que sair da delegacia, tem que ir lá no outro órgão. E isso dificulta órgão. também que muitas mulheres corram atrás disso, porque é tão difícil que às vezes ela deixa... Tem que ser um acompanhamento multidisciplinar também, até porque tem que ser examinada também, né? Não, aí dentro da delegacia tem posto do IML. Ah, sim. Tá, dentro da delegacia de plantão. Isso aí foi um ganho muito grande, porque aí muitas vezes a mulher não tem nem condições financeiras de ficar deslocando um lugar para o outro. Então, o ideal é que se funcionasse tudo, todos os órgãos no mesmo local. E a mulher ali, ela sentiria que realmente ela saiu com uma prestação jurisdicional pronta, né? Pelo menos a medida protetiva. E se for um caso mais grave, que há a necessidade da autoridade policial representar por uma prisão preventiva, ela está ali perto do juiz, ela vai lá, conversa com o juiz, conversa com o promotor, ó, esse caso é grave, ela está correndo risco de vida, sua integridade física, isso ocorre muito, só que aí a delegada tem que se deslocar até lá ao juiz, ao promotor, não que ela não faça, mas sendo no mesmo espaço, isso acelera mais. Acelera, né? com certeza. Doutora, a gente já ouviu casos na mídia, né? Inclusive um caso muito famoso foi o caso daquela moça que foi assassinada supostamente mandada ser assassinada pelo goleiro Bruno, que é a Elisa Samúdio, e o caso da cabeleireira, que a senhora lembrou que também, né? Que disseram que foram à delegacia várias vezes e não foi feito nada. Como é que de fato são essas histórias? Elas aconteceram? No caso da Elisa, foi lá no Rio de Janeiro, né? Eu não posso falar porque eu não tive acesso, não tive informações. No outro caso, realmente eu tive acesso, estava na delegacia, né? Eu já trabalhava lá. E o que aconteceu? Ela solicitou por várias vezes as medidas protetivas. Só que o agressor, ele veio a se estabelecer perto, né, ao lado do salão, e não havia os instrumentos, por exemplo. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante, que é a tornozeleira, né? E parece-me que ele estava frequentemente descumprindo essas medidas protetivas. Tanto é que nós verificamos que há um reiterado descumprimento de medidas protetivas, que hoje existe uma delegada de polícia só para cuidar desse descumprimento de medidas protetivas. Quando há um reiterado descumprimento de medidas protetivas, essa delegada representa pela prisão preventiva do agressor, ou então pela utilização da tornozeleira. Para quem não sabe, o caso da cabeleireira que nós estamos citando aqui deve ter acontecido há uns 2 anos atrás, parece? Tem mais. Uns tem 3 por aí? 2008, 2009. Uma senhora que havia se separado do companheiro e estava sendo ameaçada por ele, e esse companheiro, ela colocou câmeras no salão e esse companheiro foi até ela e assassinou, e as câmeras mostraram tudo, né, acontecendo. Nós trabalhamos, nós somos da Igreja da Lagoinha, nós temos na nossa igreja pelo menos 2 juízes que são das varas da Maria da Penha, Dr. Helbert e Dr. Nilceu. E eu converso bastante com o Dr. Helbert, que faço parte com ele também do Ministério Águias de Cristo, do qual ele é líder. E a gente fala muito sobre o papel da igreja nesses conflitos, porque são conflitos familiares. E a gente entende que a igreja, quando eu falo igreja, não estou dizendo a igreja A, ou B ou C, a igreja de Jesus Cristo, aqueles que são guiados pela palavra de Deus. A gente, na nossa opinião, a igreja ela é muito importante para ajudar na solução desses conflitos. Na opinião da senhora, enquanto profissional, essas pessoas os terceiros que se colocam à disposição para servir e amenizar os conflitos, são de fato importantes, ou a senhora acha que não é tão necessário assim? Não, eu acho que toda ajuda é válida, porque eu acho que os conflitos são conflitos interpessoais, né? São relações de afeto, de amor, de carinho, e que outras pessoas podem, às vezes, dar uma luz assim, diferente do que a própria pessoa esteja vendo. Então, eu acho que falta muito o diálogo. Então, todo trabalho que é voltado nesse sentido de reconstruir as vidas dessas pessoas através do diálogo é válido, sim.
Porque o casal, quando chega a um estágio de violência, porque já tentaram, ou pelo menos queimaram todas as etapas anteriores, para culminar num fato de violência. Né? E eu acho que o homem também, ele, na nossa sociedade, né, sociedade patriarcal, eu falo muito que ele não sabe verbalizar. Ele verbaliza através da violência. Então, isso é cultural e é uma evolução que nós estamos passando, que a gente acredita que um dia vai chegar num patamar diferente disso. Margarete, eu queria que você falasse para quem está em casa, às vezes as mulheres que estão nos assistindo são mulheres que estão sendo agredidas, medo de fazer a denúncia, como que funciona a denúncia, como que acontece esse processo de denúncia, se elas são protegidas. Eu queria que você falasse diretamente para essas mulheres que nos assistem e também para esses covardes que vão deixar de ser covarde ouvindo a senhora. Bom, as mulheres que estão, né, nessa situação de violência, estão sendo ameaçadas, agredidas diariamente, elas têm que comparecer à delegacia especializada de plantão de atendimento à mulher, que funciona no centro da cidade, na rua São Paulo, 599, dentro da Casa de Direitos Humanos. Ali ela vai receber todo o acolhimento necessário, vai registrar sua ocorrência, a gente chama REDS, né? Vai solicitar as medidas protetivas, vai poder falar com o delegado de polícia e ter todas as providências ali iniciais. Eu falo muito que o plantão é o pronto-socorro da mulher em situação de violência. E com relação às garantias que ela pode ter depois, quais são? Se as medidas protetivas forem deferidas, se houver o descumprimento dessas medidas, então essa mulher tem que comunicar à delegacia para que possamos, se for o caso, representar por uma prisão preventiva. Ou seja, tirar esse agressor de perto dela, porque ele está ameaçando a integridade física dessa pessoa. E para os agressores, né, para esses homens, infelizmente, tome cuidado. Porque a Lei Maria da Penha dá cadeia, sim, porque muitos falam assim, não, essa Lei Maria da Penha aí não dá nada, mas dá sim, dá cadeia, a pessoa é presa, tem as questões de prisão em flagrante, prisão preventiva, como eu já disse. E a pessoa o agressor tem que ser responsabilizado criminalmente, sim. Sem dúvida alguma, nós não apoiamos nenhum tipo de violência, seja verbal, psicológica, muito menos física, não é? E afinal de contas, a Bíblia fala muito claramente lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, fala assim, marido, vivei com vossa mulher com sabedoria, com discernimento, considerando a mulher como o vaso mais frágil. Né? Então, a mulher é para ser amada, a mulher é para ser protegida pelo homem. Né? E a gente fica muito triste quando vê homens cometendo violência contra as mulheres. É verdade que às vezes há situações que as pessoas perdem a paciência, que as pessoas realmente perdem o controle, mas a violência não é a melhor saída e as pessoas precisam buscar ajuda. E nós aqui na Igreja da Lagoinha queremos servir, ajudar você, marido, que talvez esteja tendo dificuldade de ser um marido conforme a palavra de Deus para sua esposa, e você também, esposa, que precisa de ajuda e quer também ajudar o seu esposo. Eu pedi que a produção coloque aqui o telefone da Paz. Nós temos 24 horas ali, pessoas para atender você com oração, aconselhamento. Temos ministérios específicos na igreja para mulheres, para homens, né, para casais. Então, 3429-9550 é o telefone da Paz. Você pode ligar, inclusive se precisar de uma oração, porque nesse momento o que a gente mais precisa é oração, né? Então, nós queremos que você entre em contato, participe com a gente, porque a Igreja da Lagoinha quer servir você também. E para a gente fechar, doutora Margarete, eu queria perguntar, Belo Horizonte está avançado no que diz respeito ao apoio à mulher que está em situação de violência, mas nós temos telespectadores em muitos lugares do Brasil que possivelmente não tem uma delegacia especializada da mulher ali na sua região. Nesse caso, como é que a mulher que está em condição de violência poderia proceder se ela não tem um recurso como a Belo Horizontina tem? Bom, eu falo, Minas Gerais é um estado que está muito avançado em relação aos outros estados da federação. Em Minas Gerais, eu falo, se na cidade não existe delegacia especializada, a mulher ela deve ir à delegacia comum. Por quê?
o delegado que está lá, ele passou pela academia de polícia e ele está apto a receber essa mulher e tomar todas as providências. Nesse caso, o telefone 181 funciona também ou não? O 181 também. Porque às vezes a pessoa tem medo de ir até a delegacia, porque a delegacia é muito próxima ali do vilarejo. Pode ligar no 181? Pode ligar, em muitos casos, vizinhos denunciam. O que acontece? Essa denúncia vai chegar à delegacia e nós vamos encaminhar uma equipe de policiais para saber da veracidade daquela denúncia. Às vezes é verídico, como também pode não ser verídica. Entendi. Então, qualquer delegacia está pronto para atender as mulheres, mas é óbvio, né? Uma delegacia especializada é sempre melhor. Então, a gente quer agradecer a senhora, viu, mais uma vez, por estar com a gente aqui. Muito obrigada. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, Margarete. E a gente quer só lembrar aqui, para esses homens, que homem de verdade é um homem que respeita a mulher. Isso aí, Lu. Acima de tudo, não, a gente está falando aqui não só da agressão física, mas a agressão verbal também é um tipo de agressão. Então, fica aqui a nossa dica.